meu Jeep em uma viagem para o Colorado para fazer off-road na região selvagem. Eu estava fazendo um monte de trilhas no Red Feather Lakes e estava terminando a noite na trilha da Estrada do Homem Morto. Era uma trilha um tanto desafiadora, mas o cenário era imbatível. Arrumei um saco de dormir e planejei dormir na parte de trás do meu Jeep com os bancos traseiros rebatidos. Puxei em algum lugar fora da trilha imediata, apenas fora da pequena chance de algum outro motorista passar, mas isso era muito improvável. Eu acho que as pessoas podem me chamar de esquisito por gostar de off-road sozinho e acampar sozinho, mas eu sempre gostei de fazer as coisas sozinho. Usei a palavra camping, mas considero isso apenas como um acampamento de luxo. Em vez de estar em uma barraca, estou no verso do meu Jeep, no meio do bosque. Eu comi algumas barras de proteína e outros lanches que trouxe como meu pequeno jantar. Então arrumei meu saco de dormir na parte de trás. Caso você esteja se perguntando se eu estava fazendo isso no escuro, eu tinha a barra de luz LED no meu Jeep, que basicamente iluminou toda a área circundante muito bem. Então, finalmente, rastejei para dentro do saco de dormir. E estaria mentindo se dissesse que é confortável dormir lá atrás. É o preço a pagar pelo off-road ao nascer do sol para mim. Eu tinha as janelas todas fechadas para evitar que os insetos entrassem, mas eu ainda ouvi tudo lá fora, e então aconteceu. Eu ouvi uma voz de fora na floresta, seguida por uma risada curta e alta. Tão fundo na trilha que eu estava, não há como alguém estar apenas andando por aí nesta escuridão total. Eu olhei pelas janelas esperando ver faróis ou lanternas traseiras em algum lugar, mas não. Então ouvi a voz novamente, muito mais clara. Eu não podia dizer se era um homem ou uma mulher inicialmente. Eu estava tremendo agora, embora alguém estivesse lá fora. Era tão claro. Embora eu estivesse ouvindo uma voz, eu não sabia o que estava sendo dito ainda. E então fiquei deitado lá esperando por isso novamente, morrendo de medo. Por um tempo, apenas grilos. Então, muito mais perto agora, ouvi uma voz clara pertencente a uma mulher ou a um jovem garoto. Olá, vejo você lá. Agora eu estava prestes a vomitar. Eu queria ir para o banco do motorista e dirigir, mas estava com muito medo de me mover. Sentia como se eu apenas ficasse deitado. Quem quer que estivesse lá fora não me veria. Sei que não faz sentido, mas me esconder e não me mover era minha esperança de que isso não estivesse realmente acontecendo. Então, houve um estrondo alto no meu para-brisa traseiro, e eu pulei e praticamente mergulhei sobre os dois assentos da frente no banco do motorista. Liguei o carro e dirigi o mais rápido possível que poderia descer a trilha, com medo de que estivessem correndo atrás de mim. Porque eu só poderia ir tão rápido neste terreno rochoso, estava com medo de olhar no espelho retrovisor. Mas quando o fiz, não vi ninguém através do brilho vermelho das minhas luzes traseiras. Foi um pesadelo. Eu estava cansado, mas dirigi o resto da trilha até que eu estivesse de volta na calçada. Então, dirigi por milhas até chegar a um motel. Algumas pessoas me perguntaram se era alguém preso que precisava de ajuda, e eu disse de jeito nenhum. Ninguém está lá fora tão tarde no breu rindo sem uma lanterna, tão fundo em alguma trilha, e eles não iriam bater no meu para-brisa apenas uma vez. Assim, se eles não estivessem tentando me assustar. As pessoas estão confusas, sempre observe seu entorno e esteja acordado para o que está ao seu redor. Este é um dos poucos eventos inexplicáveis que experimentei na minha vida. Eu estava em casa, lá em cima no meu quarto, escrevendo meu papel para minha aula de história. Tanto quanto eu sabia, eu estava sozinho em casa, mas aparentemente eu estava enganado porque a voz da minha mãe gritou do andar de baixo, chamando meu nome. Eu liguei de volta, mas ela não respondeu, então fiquei ligeiramente irritado, porque não queria ser interrompido em meus pensamentos. Relutantemente, levantei-me para descer e ver o que ela queria. Quando cheguei lá embaixo, olhei ao redor procurando pela minha mãe, mas ela não estava em lugar algum à vista. Então gritei, mamãe, e ela gritou de volta meu nome em resposta. Sua voz veio de baixo, no porão. Curioso, fui em direção à porta do porão, mas estranhamente as luzes estavam apagadas. Chamei minha mãe novamente da escada e ela respondeu de volta. Gritei, o que você está fazendo lá embaixo com as luzes apagadas? Mas ela não respondeu.
Decidi acender a luz e descer as escadas. Enquanto eu estava perto do fundo dos degraus, ouvi minha mãe chamar meu nome novamente. Cada vez que ela o fazia, soava exatamente igual, sem diferença na inflexão. Gritei, "Mãe", novamente, e ela mais uma vez gritou de volta meu nome. Ela estava longe de ser vista no porão, mas então notei que a pequena porta do armário estava aberta. Liguei os pontos, pois aquele armário estranho era o único lugar que restava no porão onde minha mãe poderia estar. Mais uma vez, disse mãe sem resposta. Desta vez, fui mais perto da porta do armário e fiquei de joelhos tentando olhar dentro. Estava escuro como breu lá dentro e comecei a ficar assustado. Disse, "Mãe, você está brincando comigo?" Mas não houve resposta, apenas o zumbido silencioso da luz do porão. Rapidamente voltei correndo para cima, batendo e trancando a porta do porão atrás de mim. Eu não sabia o que tinha acabado de testemunhar e ouvir, mas fui pegar o telefone de casa e liguei para o celular da minha mãe. Tocou algumas vezes até que minha mãe atendeu, mas descobri que ela estava fazendo compras no supermercado. Eu contei a ela o que aconteceu, mas ela não acreditou na minha história, achando que eu estava brincando com ela. Levou meia hora implorando para que ela acreditasse em mim, até que finalmente ela levou a sério. Quando minha mãe e meu pai estavam ambos em casa, todos nós descemos juntos para o porão. A porta do armário ainda estava aberta e meu pai entrou, mas não havia ninguém lá dentro. Isso ainda permanece como a experiência mais assombrosa e inexplicável da minha vida.